Fala aí, pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que você estiver assistindo esse nosso conteúdo aqui no QuerigmaCast. Sejam todos bem-vindos ao nosso Conexão Jovens na EBD, esse projeto que nasceu no coração de Deus e está fluindo até o presente momento. Para você que não me conhece, eu sou o Elias Chaves, sou o host e anfitrião deste canal, QuerigmaCast, e nós estamos começando mais um Conexão Jovens na EBD. Deus abençoe sua vida, nós temos uma aula abençoada, e hoje na Conexão Jovens na EBD, nós estamos trabalhando, né, como vocês bem sabem, desde outubro, desde lá de começo de outubro, a Carta aos Romanos. Então, já trabalhamos aqui, falamos sobre o amor fraternal, que foi a aula passada, o panorama da Carta aos Romanos, está tudo aqui. Então, hoje é essa aula gravada, porque essa semana, pessoal, eu estou participando de uma maior escola bíblica de obreiros e membros da nossa igreja. Eu faço parte ali da AD Madureira Mãe. Meus pastores é o Bispo Abner Ferreira, Bispo Mavi Ferreira, co-pastor da igreja, pastor Paulo Ricardo, que em breve vai estar passando aqui no nosso canal, né? Eu vou estar trazendo ele aqui no próximo podcast, já anunciando o próximo podcast, né? Ele vai estar aqui conosco. E eu quero agradecer a Deus por todos vocês que estão assistindo, todos os nossos inscritos, tá? E aqueles que não são inscritos aqui no nosso canal, peço para você, antes de se inscrever, você curta, comente, tire sua dúvida, coloque aqui embaixo, tá? Que a gente vai sanar as dúvidas com vocês, tá bom? Curta, comente, compartilha, e depois disso tudo você se inscreva. E do lado da opção de se inscrever, tá? Vai aparecer uma opção de um sininho, e você ativa o sininho para receber as novas notificações aqui do canal. Tudo que soltar aqui, você vai estar sabendo de tudo, tá bom, pessoal? Rumo a 2K. Falta muito pouco para a gente bater 2.000 inscritos aqui. E hoje, como eu falei para vocês, essa Conexão Jovens na EBD, nós trabalhamos a revista dos jovens, tá? Que é a revista da Conectar Mais, a revista que é utilizada pela nossa juventude da Nação Madureira, tá? Eu sou do Ministério de Madureira, como falei para vocês agora anteriormente, e nós estamos estudando a Carta aos Romanos. Essa carta, por sua vez, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, nós estamos aqui para falar a respeito da revista. Semana que vem é a nossa penúltima aula, e aí provavelmente eu vou soltar para vocês, se é gravado ao vivo, tá? Ao decorrer dessa próxima semana. Mas, na aula de número 13, tá? Que eu já quero para comunicar para todos vocês, a aula de número 13 vai acontecer às 18 horas no dia 22 de dezembro. Por que ele é dia 22? Porque dia 23 é véspera, terça-feira, e eu tenho um culto, não posso deixar de faltar. Culto de doutrina na minha igreja, não posso deixar de faltar. Um bom obreiro tem que estar lá, né? E na igreja, terça-feira. Dia 24, quarta-feira, véspera de Natal. Quem vai assistir ao vivo, não tem como. Dia 25, Natal, ninguém vai estar assistindo. No dia 26 também não, porque é semana de Natal. Então, esse encerramento do trimestre vai ser dia 22. E aí, talvez, orem a Deus para que eu possa sortear uma Bíblia do culto no dia 22, que é o encerramento, e eu não vou divulgar, ok? Ainda estou fechando os convidados. Provavelmente deve ser 2 professores que participaram conosco aqui, né? Desse mês, 3 meses aí falando sobre a revista. E talvez deva sortear uma Bíblia do culto e uma revista e um livro de apoio. A revista já do próximo trimestre. A pessoa, você sair daqui com a revista já do próximo trimestre, no dia 22? Que benção, né? Que maravilha. Se você não tem a sua revista, adquire agora mesmo, coloca aí, editorabetel.com.br, tá bom? Sempre edificando a casa de Deus. E se você não pertence à nossa igreja de Madureira, mas você ama a palavra de Deus, né? Você está aqui no lugar certo, para aprender mais da palavra de Deus. Mas, aliás, se não pertence à Madureira, eu posso adquirir a revista? Pode, o seu conhecimento, tá? E sempre está aqui, você está aqui, é uma bênção para a minha vida, tá? Então, mais uma vez, pessoal, peço que você curta, comente, compartilha, em nome de Jesus. E, acima de tudo, se inscreva e ative o sininho. A sua inscrição é muito importante para que o canal possa crescer cada vez mais. E hoje é um tema muito polêmico, né? Que a gente vai falar sobre um pouco de tudo aqui. Vamos falar sobre o desejo da carne, sobre pecado, sobre o mundo, o contexto geral, para que você possa entender. Esse conteúdo aqui, cada lição, né, é um subsídio teológico. Como eu falei para vocês, sou professor de teologia, né? Eu acho que eu falei, né? Falo de novo. Eu sou professor de teologia, sou formado em teologia, bacharel em teologia, tenho um curso básico, médio e um bacharel em teologia. Se Deus quiser, daqui a alguns aninhos aí estaremos ingressando, né? Assim quando acabar a segunda graduação, que estou fazendo licenciatura em História, né? Mas assim quando acabar a licenciatura em História, voltarei a fazer a continuação da minha trajetória teológica, que é o mestrado. Se Deus permitir, né, a gente faça em nome de Jesus. Caso contrário, né, a gente faça num outro momento oportuno. Tá bom, pessoal? Vamos lá, gente. Então, cada lição aqui é um subsídio teológico e juvenil, para que todos os jovens possam entender aqui o que está passando na lição, tá bom? Vamos lá, gente. Hoje o tema é um tema polêmico, né? Lição de número 11, vencendo as tentações. Tá? Vencendo as tentações. Eu queria que vocês orassem comigo nesta aula de hoje para que a gente pudesse ter uma aula abençoada. Oremos comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo. Senhor, agora com a sua bondade, que a sua misericórdia venha falar profundamente em nossos corações. Deus, que nesta aula de hoje possam fluir dentro de nós o desejo de te amar, o desejo de te procurar, o desejo mais de chegar diante de ti. Até porque a sua palavra nos diz porque nós somos mais do que vencedores. Então, Senhor, hoje é vencendo, Senhor, as tentações do mundo. Porque o mundo está aí oferecendo delícias, coisas boas para o mundo. Mas nós, como jovens firmados na rocha, jovens estes que queremos ser como José, como Daniel, Senhor, como os grandes valentes da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui sedentos da tua palavra e sedes, sentindo sede da tua palavra. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha me iluminar. Venha iluminar cada servo teu, cada serva e cada professor que estará aplicando esta aula. Desde já nós te pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Então vamos lá. Hoje, como eu falei para vocês, é a lição de número 11. E aí tá aparecendo aí no slide para vocês agora, com esse slide, né? Olha que slide lindo, né, gente? Para quem quiser esse slide, é só falar comigo, me chamar aí no Instagram, tá? Vai estar aparecendo o QR Code aqui. Cadê? Aqui, ó. Desse lado daqui, ó. Aí, ó. Cadê? Ó, desse lado aqui, ó. Tá aparecendo o QR Code aí, ó. De cima da logo do Querigma aí.
tá? Então, tá aparecendo aí, você pode me chamar aqui no Instagram, tá? Na rede vizinha. Eu tá aparecendo aí embaixo aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar. Aí, ó. Rede social do podcast, Instagram, @querigma_cast. Tá? Com o A2K. Inscreva-se já, tá? Tá aparecendo aí. Mas eu vou tirar porque senão vai atrapalhar a lição. Vamos lá, gente. O texto de referência hoje está na Carta aos Romanos, né? Jus, a lição, né? Que nós estamos falando sobre a Carta aos Romanos. E eu queria que você tivesse com sua Bíblia em mãos e abrisse comigo, né? Abrir as vossas Bíblias. Vou falar aqui no termo, né? Que a igreja usa, né? Que nós usamos na igreja, né? Abre as vossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 7, verso 17. Tá? Verso 17. Para quem tem a Bíblia do culto, deixa eu ver aqui qual é a página da Bíblia do culto para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Vamos ver aqui. Carta esta, né, como vocês já sabem, né? Carta esta escrita pelo apóstolo Paulo. De perseguidor passa a ser perseguido, né? E esta carta, gente, pensa numa carta top, tá? Uma carta braba demais. A Carta aos Romanos, capítulo 7, verso 17 ao 19, tá? Na Bíblia do culto é a página 216. Por que é a Bíblia do culto, Léo? Explica aí, por que é a Bíblia do culto? Porque é uma forma que o nosso Ministério de Madureira encontrou de que todos pudéssemos estar numa forma de uma leitura uníssona, todo mundo numa leitura, numa versão só. Por isso que é a Bíblia do culto. Ela não é só para ler no culto, mas é aqui uma forma que o nosso Ministério de Madureira, através da nossa liderança, Bispo Manuel Ferreira, que é o nosso bispo primaz, da visão também da nossa liderança, Bispo Samuel Ferreira, que é o nosso presidente executivo, do nosso pastor, né, que está ali da nossa igreja, da Madureira Mãe, também pertence à mesa diretora da nossa convenção, Bispo Abner, do Colégio de Bispos e também, né, a mesa diretora da convenção, achou por bem de fazer esta Bíblia, para que todos pudessem, né, ter uma leitura uníssona, uma só leitura, uma versão única. Tá? Para que ninguém fale, o outro ler uma versão diferente e ficar daquela forma desordenada, né? E eles acharam por bem todo mundo ter uma só versão para todos, tá bom? E a gente usa a versão, peço perdão, gente, porque mas a gente trabalha com a versão da Almeida Revista e Corrigida, né? Na verdade, Almeida Corrigida e Revista, ou Almeida Revista e Corrigida, ARC, tá? Almeida Revista e Corrigida, tá? A famosa ARC, tá bom? Então vamos lá, gente. Se você tiver uma NVI, não tem problema, porque o importante é que você está lendo a palavra de Deus, tá? Nos diz assim, o texto de referência. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É com efeito ou querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Vamos ler essa parte do 19? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa muito sábia ao escrever esta parte. A Epístola aos Romanos, vocês sabem que foi escrita para uma comunidade de judeus, gentios em Roma, né? Paulo escreve esta carta para eles. E Paulo exorta, né, nesta relação aqui, né? Ele explora a lei mosaica, a Torá, né? E fala ali do pecado e da incapacidade humana de alcançar a justiça por seus próprios meios, né? O pecado não tinha, naquela época ainda não tinha o perdão por completo. Era um perdão ali e tal, porque tinha um intermediador, né? Você levava, né, no tempo da lei, né, você levava ali um cordeirinho, né, um cordeiro para ser sacrificado, para que o seu pecado fosse perdoado. Né? Hoje não. Hoje nós temos esse livre acesso de falar com o Pai, com o Espírito Santo. E ele escreve esta luta intensa, que foi uma luta intensa muito pessoal, íntima, que muitos de nós, teólogos, estudiosos, interpretam essa experiência de um crente remido, ainda que lida da natureza pecaminosa, ou seja, a carne. Né? A carne, quando falar carne, pode ser, na Bíblia tem vários tipos, pode ser carne de comer, pode ser a carne com pecado, que é nesse contexto da Carta aos Romanos, e também a carne, a humanidade em si, né? Quando fala assim, e derramarei meu espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a humanidade. Aí é nesse contexto de humanidade. Tá? Agora, quando a Carta dos Romanos fala carne aqui, fala sobre a natureza do pecado, a natureza pecaminosa, né? Mesmo após a conversão, né? Como experiência de um judeu zeloso, sob a lei, antes da plena compreensão da graça em Cristo. Nesses versículos, Paulo expressa a dicotomia. O que é dicotomia, aliás? Alma e espírito, né? Alma e espírito. A dicotomia é isso, tá? É fazer as vontades, de fazer a vontade, entre a sua vontade, né? A vontade de si, fazer o bem, realizar trazer a realidade do pecado que habita nele. Por isso que ele declara, né? Já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Existe uma distinção crucial nessa parte aqui. Não nega a responsabilidade pessoal, mas sim uma força opressora do pecado como uma entidade que opera dentro do ser humano. Então opera, o pecado a gente já nasce do pecado. Mas que é isso, né? Se existe pecado hereditário, a gente continua com esse pecado se a gente se arrepender todo dia. Eu falo para vocês constantemente aqui. Se a gente se arrepender todos os dias, é claro que esse pecado não vai habitar dentro de nós. Mas é a gente matando cada dia um leão, né? Podemos assim dizer. Né? E aí, você revela uma força opressora, entidade que opera dentro do ser humano. Já está dentro de nós, mas basta a gente esmagar isso, se arrepender cada dia. Né? Mas, compreende os desejos e intenções. O eu aqui, quando ele fala eu, é o desejo de obedecer a Deus e o espírito renovado enquanto pecado que habita. Representa a natureza caída, carne, que se rebela contra os mandamentos divinos. Né? Essa passagem expõe a verdade que a lei, embora santa, não tem poder de nos libertar do pecado 100%. A lei não tinha essa liberdade. Como eu falei para vocês, a gente não tinha garantia? Até tinha garantia, mas não era 100% a garantia. Até porque todos os pecados, porque, né, levava ali, a gente não sabia o que ia acontecer, se era levado realmente ali para perdoar e depois voltar a fazer novamente, mas apenas a presença,
mas apenas para nos revelar a sua presença e poder, tá? Esse foi o contexto. Agora você vai ter uma compreensão do contexto projeto atual daqui a pouco, tá? Que eu vou trazer para vocês. E eu vou falar para vocês já sobre isso. E é sobre... Eu expliquei uma explicação teológica, mas depois eu vou aplicar para vocês. Sobre isso, tá bom? A gente não tinha essa liberdade que tem hoje. Entendeu? A gente pedia perdão, mas depois voltava de novo. Pedia perdão, mas depois voltava de novo. Era desse jeito, tá? Vamos lá. O versículo do dia está em Romanos, capítulo 8, verso 5, diz assim. Tá aí na telinha de vocês. Porque os que são segundo a carne, olha só, são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Tá? Mas, os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tá? Verdade aplicada. O Espírito Santo nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. É Ele que nos intermedia agora, tá bom? Ajudando-nos a superar as inclinações da carne. Ele que nos ajuda, né? É Ele que nos capacita, Ele que nos tira dessas garras de Satanás. É o Espírito Santo, Ele é esse agente, tá? Que nos supera, que nos tira de tudo isso aí, tá? Os objetivos da lição é reconhecer que os desejos da carne nos escravizam. Você vai entender por que eu quero dizer com isso aqui. Saber que Deus abomina a imoralidade. Ressaltar que em Cristo vencemos as tentações da carne. E esse episódio, esta Conexão Jovens na EBD, essa lição de número 11, promete, hein? Vamos lá. Paulo, né, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ressaltou que aos romanos que, se vivermos segundo as inclinações da carne, perecemos. Ou seja, morre ali. Mas não morre no sentido literal, para morrer, por morrer. Não, morre assim, por dentro de nós. Na Bíblia, a carne representa a parte do ser humano que deseja o pecado em troca de alegria e satisfação passageira. Eu costumo dizer isso direto. Hoje, o mundo nos oferece uma alegria momentânea. É isso que eu falo sempre nas minhas pregações. O mundo hoje, jovem, oferece pra gente uma alegria momentânea, uma alegria passageira, uma alegria... Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O mundo hoje oferece essa alegria passageira porque é uma alegria momentânea. Eu vou dar um exemplo. Eu estou no estádio de futebol e eu estou assistindo o meu time. Eu vou dizer o meu time, eu não quero que ninguém se escandalize aqui. Sou torcedor do Fluminense Futebol Clube. Amo muito o meu time. Amo assim do jeito de falar, porque eu sou torcedor daquele time. Mas sou torcedor, mas aquela alegria que eu estou ali no estádio é uma alegria passageira. É a alegria que vai durar apenas 90 minutos ali. Né? É uma alegria que vai durar ali 90 minutos. Se for um jogo de final, que nós tivemos agora há poucos dias, né? Que o Flamengo foi campeão da Libertadores, eles falam que ali a Libertadores é o quê? É a glória eterna. É uma alegria que você vai pro resto da vida vai guardar aquele título pra sua vida. É o que os flamenguistas estão passando agora, né? Se tiver flamenguista aí, a alegria de vocês está sendo ganhar título. A nossa alegria também é ganhar título. Qual é o jogador que não vai querer carregar o teu time para ganhar o título, né? E aí é uma alegria passageira. Porque logo vai passar e vai ficar para a história. Aquela data que o time ganhou, e você estava ali presenciando aquilo dali, você vai guardar aquilo dali pro resto da sua vida. Mas essa alegria que eles falam ali é a glória eterna, porque você vai lembrar pro resto da sua vida. Sim, vou lembrar pro resto da minha vida, porque eu torço para aquele time. Mas você, como a gente está vendo aqui no slide, né, é uma alegria que faz parte do ser humano em troca de uma satisfação passageira. Logo passa. E o resto é história, como falam por aí. O cara fez o gol do título, mas o resto é história, né? Ficou pra história dos anais do clube. Estou trazendo aqui para vocês entenderem o contexto no futebol, né? Tô falando com jovem, tô falando com pessoas que têm a mesma idade do que eu, mais ou menos, né? De 20 e poucos anos, para vocês entenderem. E você, professor, você pode usar o exemplo do futebol. Mas a minha igreja fala que futebol é pecado. Aí, filho, você encontra outro caminho para você explicar. Mas eu tô trazendo aqui no contexto do futebol, que é uma alegria passageira, que logo vai passar, né? Tô trazendo aqui o exemplo. E Paulo aconselha os jovens, olha só, gente, que interessante. Paulo aconselha aos jovens, perdão, deixa eu voltar aqui. Ele aconselha aos jovens, né? Olha só que legal, vou até marcar aqui para vocês, ó, a fugir das paixões da mocidade. Olha que coisa legal. Paulo, ele aconselha os jovens a fugir das paixões. Que paixões são essas? São, aqui, ó, mocidade é jovem, tá? Mocidade é... O que significa mocidade nessa? Mocidade significa moças e rapazes, tá? Moças e rapazes. Então, naquela época, usava muito esse termo aqui nos congressos, depois dos 18 anos, você vou entrar no grupo da mocidade. Você vai entrar no grupo de jovens, né? De moças e rapazes. Moço significa moças e moços, né? Da melhor idade. Da idade. Mocidade. Então, significa isso, moças e rapazes, moças e moços, né? Da idade que você chega. Então, a palavra né? Moças e moços. Idade, porque você já chega na maior idade. Tá? Naquela época usava muito, agora usa mais o termo jovens ou juventude. Tá? Pergunta para os pais de vocês que vão explicar vocês melhor sobre isso. E você, professor, pode explicar o que significa isso aqui, tá? Mas vamos lá. Paulo aconselha os jovens a fugir das paixões da mocidade. O que a gente sente, gente? A gente vai ver na aula de hoje. A seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, a buscar o Senhor com o coração puro. Sempre com o coração puro. Ponto-chave, né, da nossa lição. O que guia, né? Aqui, ó, agora sim, agora ficou bom, agora sim. Olha só que legal, gente. Agora tem um laser aqui, ó. Ponto-chave da nossa lição. O que guia as suas decisões, os impulsos da carne ou orientação do espírito? É uma pergunta. A resposta a essa pergunta nos desafia. Sempre um desafio. Nossa vida sempre vai ser um desafio. A cultivar uma mente renovada. Lembra lá em Romanos 12? Uma mente renovada significa o quê?
no original, esse termo que mente renovada, que a gente usa muito no nosso congresso, né? É metanoia, uma mudança de mente por meio da oração e da meditação da palavra. Meditação não é fazer um... Não, meditação é você ler constantemente a palavra, né? Permitindo que o Espírito Santo nos encha e trabalhe em nós os desejos. É ele que trabalha nos desejos. Viver segundo o Espírito e traz paz, propósito, comunhão com Deus. Em contraste, à frustração de uma vida carnal. A gente vive uma constante vida carnal. Eu sei que eu vou falar aqui, pode escandalizar muitos professores, muita gente, mas a gente sofre todo dia, a gente passa por isso todo dia, porque nós somos jovens, mas seres jovens constantes na palavra do Senhor. Não é para você viver uma vida devassa sempre, não, tá? É você viver uma vida de santidade correta, uma vida correta diante do Senhor. A carne nos escraviza, a gente vai apresentar tópico 1, tópico 2, 1.1. Satanás escraviza quem vive na carne, o tópico 1.2. Deus quer que sejamos espirituais. Olha só isso aqui, ó. Deus quer que sejamos espirituais. Esse daqui eu vou trabalhar muito com vocês aqui. Tópico 2, a inclinação da carne. O tópico 2.1, fujo da prostituição. O tópico 2.2, livres do pecado. O tópico 3, vencendo a tentação. E o 3.1, vigilância constante. Vigiar e orar, eu vou explicar para vocês. E o tópico 3.2 é crucificando a carne e suas paixões. Depois é a conclusão, complementação. E a gente já tem já o ponto de vista teológico que eu já li nessa aula para vocês. Vamos lá, gente. O tópico 1, vamos aprender. Por que a carne nos escraviza? Alguém pode me responder? Perdão, gente, eu tirei aqui. Por que a carne nos escraviza? Alguém sabe me explicar? Por que a carne nos escraviza? É isso mesmo que você está vendo aí. A carne, nós sofremos constantemente, diariamente, né? Perseguição. Satisfazer, a palavra-chave aqui. Por que ela nos escraviza? Porque ela quer que a gente faça ela ser satisfeita. Né? E isso é uma satisfação, é uma alegria que a gente passa por aqui dali. Todos nós temos isso. Aliás, eu não tenho isso. Aliás, eu não tenho aquilo. Tem sim. Você é jovem como eu. Você passa a luta como eu. Tá? Tenho 28 anos, gente. Eu completei agora, no último dia 2 de dezembro, eu completei 28 anos. E eu louvo muito a Deus por ter completado essa idade, porque eu falei até com o meu barbeiro, eu falei, olha, parece que foi ontem que eu estava fazendo 18 anos. Saudade dos meus 18. E esses dias eu estava conversando com um pastor, e vocês vão saber em breve que tipo de conversa que eu tive com 2 pastores, né? E eu vou divulgar isso em breve para vocês. Algo que aconteceu comigo, que é uma grande realização, mas eu vou contar isso em breve, não agora. Vai chegar um momento oportuno. Deixa eu concretizar, que eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Talvez no dia 17 eu devo falar isso. E eu conversei com um pastor, e eu falei que... Ele me perguntou assim, Lies, o irmão, como foi a sua chamada ministerial? Eu tive que abrir mão de muita coisa, gente. Abrir mão de muita coisa. Não para satisfazer a mim, mas fazer a vontade do Pai que está nos céus. Né? Então, eu falei isso para ele. Ele ficou tão contente, ficou feliz pela minha resposta. Mas isso aí, ele falou, quanto tempo você lê a Bíblia, você tira o seu tempo para ler a palavra? Eu estou satisfazendo não os desejos da carne, que a minha carne é pecaminosa. Eu sou pecador, eu sou um mero pecador. Mas se a gente ficar nessa constância, né, de pecado, pecar, a gente não vai a lugar nenhum. Mas é constância na palavra, constante, ser constante. É o pecado que nos escraviza. Porém, esse pouco tempo que a gente tenta ali se fazer essas coisas, satisfazer os desejos, né, da carne, se torna uma escravidão. E como que eu venço isso, Lessa? Como eu falei, é você fazendo devocional diariamente, é você estudando a palavra de Deus diariamente. Não é você ser um cara que, eu vou estudar teologia para me viver em santidade. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. É você viver constantemente vencendo a cada dia. É se arrependendo a cada dia. Pecou, perdão. Não é só isso, não. Ele tem muito mais a fazer isso. Mas é se arrepender de verdade, que senão vai nos escravizar. É viver rendido aquilo. É viver rendido sobre aquilo. É viver refém daquilo. Isso daí é algo muito triste. Por quê? A carne nos escraviza? Sim. Mas se a gente ficar nisso, a gente vai ficar refém disso. Refém. Né? O apóstolo Pedro, ensina que somos escravos daquilo que nos domina. Conforme está lá em 2 Pedro 2,19. Tá? E aí, ele continua. Né? Quem não vive no Espírito, não alcançará a vida eterna. Não vai ter vida eterna, gente. Não adianta a gente fazer isso, não vai ter vida eterna, não vai ter salvação. Né? Porém, as obras da carne são manifestas e não herdarão o reino dos céus. Conforme está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Satanás escraviza quem vive na carne. Eu falei para vocês agora. Satanás escraviza quem vive na carne porque ele quer que você satisfaça os desejos da sua carne. Carne aqui, nesse contexto de Romanos, é o pecado, a natureza pecaminosa, tá, gente? Mais uma vez, um ponto de vista teológico para vocês entenderem. É a natureza pecaminosa. E Satanás, ele está ao nosso redor sempre. Que isso, né? Você está aqui do meu lado? Sim, ele está do teu lado, porque ele está ao nosso redor. E pronto nos tragar. E tragar aqui é nos afastar de Deus, tá? E aí, como que ele está ao nosso redor? Para quem anda distraído. Diante dessa realidade, precisamos ser prudentes, ou seja, ser sábios, ter discernimento de espírito. Esses dias mesmo, eu separei as coisas. Eu falei, tem que separar as coisas, porque isso aqui não é para mim. Uma pessoa estava tentando me atrapalhar. Eu senti, e eu falei assim, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Né? Precisamos ser prudentes, mas é os ser cheios do Espírito Santo de Deus. É ser interceder. É ele que intercede por nós. Porque os prazeres estão aí. São oferecidos constantemente a Satanás. Né? E não é só a pornografia, mas a luxúria, a vaidade, a gula, isso mesmo que você ouviu. A gula. Né? E tudo que desonra
o Senhor, né? Tudo que faz desonrar o nome do Senhor. O tópico 1.2 fala, Deus quer que sejamos espirituais. Agora chegou o ponto-chave. Deus quer que sejamos espirituais. Como assim, né? Sejamos espirituais? Não é você dar glória a Deus, não é somente dar glória a Deus na igreja, falando aleluia, falando em línguas estranhas, mas que sejamos espirituais mais parecidos com o Filho. Sejamos espirituais em andar no Espírito, dando bom testemunho. Sejamos espirituais é viver sem a marca do mundo, mas vivendo na marca de Deus, da marca de Jesus. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Você, o que corre nas suas veias é o sangue de Jesus. Você não é cavalo do diabo, você é príncipe. Você é príncipe e princesa do Senhor. Lá fora, no mundo, nas outras religiões, é considerado como cavalo do diabo. Você não é cavalo do diabo. Você é príncipe e princesa do Senhor. Porém, é com essa palavra que eu estou deixando para vocês, é viver, porém, uma vez regenerados por Cristo, devemos alinhar os nossos pensamentos com o do Senhor. Os nossos pensamentos, os nossos planos estejam de acordo com o que o Senhor tem preparado para nós. Os nossos planos diante dos planos de Deus são pequenos. Como o profeta Jeremias fala, né? Lá em Jeremias 29:11. Né? Que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. Não adianta a gente ficar fazendo essas coisas. Mas Deus quer que sejamos espirituais, não somente no glórias a Deus, nos aleluias, nas línguas estranhas, mas vai muito além do que isso. Que possamos estar alinhados com Ele. É claro que é muito bom. Nós somos jovens pentecostais. Falar glória a Deus, aleluia é importante. Eu acredito nos dons do Espírito. Falar aleluia é importante. Glória a Deus é importante. Falar em línguas é mais do que importante. Mas que possamos ser jovens mais do que vencedores. É vencer esse mundo continuamente, todos os dias. Todos os dias. Né? E buscando sempre agradar a Deus. A Bispa Marvi tem uma frase, está na lição, e ela fala assim, o cristão que vence as provações da carne torna-se digno da vida eterna. Ela fala que o cristão que vence as provações da carne torna-se digno da vida eterna. Não tem mais nada para falar sobre isso. Agora no tópico 2, as inclinações da carne. E eu já vou fazer um contexto geral aqui, falando do tópico 2.1, que é fugir da prostituição, e o tópico 2.2, que é livres do pecado. O que te inclina? Me inclina várias coisas, a pecar, a satisfazer minha carne. Tudo. Tudo que são os prazeres desta terra inclina para o pecado. Todos os tipos de prazeres. Da luxúria, a pornografia, da pornografia à luxúria. Tudo o que tem os prazeres da carne. Podemos dizer que os prazeres terrenos. Né? É fazer tudo que lhe agrada. O diabo quer que faça tudo para ele, para agradar ele. O que agrada a ele? Como eu falei para vocês, luxúria, pornografia, satisfazer o orgulho de você se achar que é a última bolacha do pacote. Cariocano falando, né? Você se achar que é o último biscoito do pacote. Você não é o último biscoito do pacote. Você não é melhor do que ninguém. E isso inclina também a carne? Sim, porque para Deus não existe pecado nem pecador. Tudo para Deus é pecado. Né? Se você acha que você é o rei da cocada preta, você é o tal, não, você não é ninguém. Porque isso satisfazia os desejos pecaminosos. É inclinar para os desejos da carne. Né? É uma satisfação imediata. Eu quero satisfazer isso aqui. E eu vou trazer aqui o que mais acontece em nosso meio. Eu estou falando com jovem. Não estou falando aqui com pessoas que são infantis. Estou falando com pessoas que são jovens, cabeças pensantes. Mas você acha que fazer sexo antes do casamento está agradando a Deus? Que isso, Lies? Por que você vai falar isso aí? Você acha que você satisfazer, porque é uma satisfação de imediata. Você acha que fazer sexo antes do casamento é legal? Ah, mas eu vou casar logo depois. Eu vou experimentar. Hoje o jovem fala que é test drive, né? Ah, vou fazer um test drive, vou ver se eu vou gostar e vou fazer isso daí depois que eu casar. Eu tenho uns amigos que já são casados e eles falam pra mim direto, Lies, você vai casar e você vai ver que o casamento não é somente sexo. O casamento não é somente sexo. O casamento vai muito além do que isso. Vai muito além do que isso. Você vai casar, irmão. Eu tenho vários amigos que são casados. Tem um amigo agora que casou recentemente, mas todos eles falam pra mim, Lies, aproveita a sua fase de solteiro, você vai depois namorar, noivar e casar. Mas você acha que está numa redoma de vida, casado, uma aliança no dedo, você vai fazer sexo todo dia. Esses dias, eu vou falar isso algo pra vocês. Esses dias, eu perguntei para um amigo meu, falei, cara, será que casamento é só sexo? Eu perguntei para um amigo, que eu fui padrinho dele de casamento. E ele falou para mim assim, eu conversei com ele, eu sou amigo dessa pessoa, eu fui padrinho de casamento. Então eu posso tirar essa dúvida com o meu amigo. E eu falei, irmão, será que é isso? Ele falou, não é isso. Porque os jovens hoje pensam que é isso. A nossa natureza pensa que é isso. Mas não é. Sexo do casamento, aliás, eu era do mundo, mas eu me converti e já fiz. Tudo bem, você já pediu perdão a Deus, segue a sua vida. Hoje estou casado, segue a sua vida. Aliás, eu sou da igreja, mas eu já fiz, mas eu me arrependi. Beleza, segue a sua vida, Deus te abençoe. Vai e não peques mais. Aliás, eu sou da igreja, mas continuo fazendo essas práticas. Se afasta disso. Fuja disso. É a mesma coisa, assistir pornografia. É um prazer. É um prazer. E eu perguntei para esse amigo também, falei, cara, pornografia. Ele falou, aliás, pornografia não tem nada a ver com o que você vai lidar na hora ali. Na hora que você for, eu sei que é um assunto polêmico, né? Mas esse assunto tem que ser falado, porque eu tô falando com o jovem. Pornografia, você acha que aquele vídeo ali é o que você vai fazer quando você estiver com a sua esposa, na hora lá, em quatro paredes, né?
Você acha que aquilo ali é o que acontece no vídeo, é o que vai acontecer contigo lá, né? Não é nada disso. E eu falei, cara, mas como assim não é nada daquilo? Ele falou, aquilo dali é horrível. Aquilo dali só vai estragar o casamento. Porque o jovem pensa, o jovem que vê esse tipo de, essas situações, né? Algo que eu não vou dizer aqui, vê esse tipo de conteúdo, né? Vai pensar que, pô, é a mesma coisa. Não é, gente, não é. É totalmente diferente. Mas nós temos que, isso daí inclina para fazer as vontades da carne. Da carne. E aí, é satisfazer uma satisfação momentânea. A autoridade de Deus é em favor da autossuficiência, né? É uma disposição interior, sem intervenção do Espírito Santo. Domina a mente, o coração, levando as escolhas que nos afastam de Deus e geram morte espiritual. Isso gera uma morte espiritual, uma fraqueza espiritual. Né? A gente não consegue fazer nada, porque isso gera uma fraqueza. Né? O nosso corpo, e agora toca o 2.1 e o 2.2, 2.1 fala fugir da prostituição e livres do pecado, 2.2, eu vou falar no contexto geral. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Tá? Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo, conforme diz lá em 1 Coríntios 6 e 18. Paulo fala isso para os Coríntios. Né? E aí a lição fala sobre relação sexual ilícita fora do casamento. E como eu falei para vocês, é uma relação ilícita. Né? E eu falei para vocês que isso é um pecado grave, que envolve que nós somos templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Né? Aliás, eu faço isso porque é prazeroso, mas é um prazer momentâneo, tá? Mais uma vez. E nós temos que viver com base nas Escrituras, com base do que o texto está dizendo, com base do que a palavra nos condiz. Né? E aí tem, né, livres do pecado. Como que se torna livres do pecado? Você namorando, você vai ter um noivado feliz e você tendo um casamento feliz. E eu participo de vários casamentos, tanto dos amigos, tanto de sendo convidados. Né? E o homem e a mulher é unidos pelo matrimônio porque um vai cuidar do outro, um vai zelar pelo outro. Eu costumo dizer que o homem é 50% até o casamento. E aí, quando se junta na hora do casamento, é 50% o homem e 50% a mulher. Né? Mas vamos trazer aqui, no contexto bíblico, o homem, tanto o homem quanto a mulher, temos que ser 10%. E 90% Deus. PS, como assim? 10% homem. E 90% Deus. 90% Deus. Ou seja, é isso. Que sejamos livres, que sejamos servos, que sejamos praticantes da justiça de Deus, como Paulo nos alerta em Romanos 6,13. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vencendo a tentação. Tem um tema que eu trabalhei aqui no canal, que eu falei sobre vencendo as tentações do maligno, né? E foi tema também que eu trabalhei. Não aqui no canal, mas na época do canal que eu não tinha um canal de ser, né? Canal de Chaves, eu falei sobre isso. Mas temos que vencer constantemente através do quê? Leitura da palavra, oração, sempre. E o tópico 3 é vencendo a tentação, é isso. É você orar o tempo todo. Vigiai e orai. Tópico 3.1 fala em vigilância constante. É você dar uma vigilância constante. É andar em espírito. E como é que o 3.2? Crucificando a carne e suas paixões. Não é você pegar o pecado, a tua carne e pendurar numa cruz. Porque Jesus já fez isso por nós. Não é a gente crucificar, pegar uma carne, pegar um bife e bater ali, botar em formato de cruz e bater. Não, Jesus já fez isso por nós. Mas isso a gente tem que viver nessas constantes. Porque isso o nosso Senhor já fez. E aí, com ele já fazendo isso, ele já nos deu essa liberdade de sermos servos. Sermos libertos. Jesus como seu Salvador, como nosso Salvador, perdão, que nos tornemos uma nova criatura, que nós somos obras de sua nova criação. Né? Cujos desejos e paixões pecaminosas foram crucificados em Cristo. E por ele e para ele são todas as coisas. Somos transformados a cada dia. Dia após dia. Dia após dia. Sempre no nosso cotidiano. É vencer isso. E a conclusão, para a gente encerrar, né, a conclusão nos diz assim, deixa eu botar aqui, nos diz assim, é compreender a diferença entre a vida na carne e a vida no espírito. É fundamental para o cristão. A carne, com suas paixões e desejos, leva à morte e à separação de Deus. Já viver segundo o espírito. Conforme nos orienta a palavra. Conforme nos orienta a palavra. É trilhar o caminho que Deus preparou para nós. Somente, trilhar o caminho. Deus preparou um caminho para mim e para você. É isso aqui, Deus preparou o caminho. É isso aqui. É orientar, ser orientados pela palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Somente assim seremos fortalecidos para vencer as tentações. Medita nela. Começa a ler ela todo dia. Celular é bênção. Pelo que eu tô com ele aqui, porque eu tô com ele carregando, mas celular é bênção, mas para quem sabe usar. E aí eu falo para vocês, o nosso líder, o Bispo Abner, meu pastor, ele fala isso direto. Jovem, irmãos, igreja, larga um pouquinho do telefone e medita na palavra. Tire uns 10, 15 minutos do seu dia. E nessa reunião que eu tive com os 2 pastores, que eu vou contar para vocês somente no dia 17, e vocês, talvez no dia 17, talvez no final de semana vocês vão ver, ou amanhã, hoje à noite, né, hoje é sexta-feira, você vai ver, assim quando você vai ver, nossas redes sociais, você não me segue, tá aqui, no Instagram, você vai ver o que aconteceu, mas eu só vou falar dia 17,
ali perto, em frente ao pastor, né, Paulo. Mas eu prefiro contar isso no podcast do dia 17, que aí isso aí vai ser uma benção. É uma grande vitória que aconteceu na minha vida. Mas eu não vou contar porque vai estragar a surpresa. Só contei para alguns da minha família e alguns dos meus amigos. Mas, enfim, você vai ficar sabendo. Se você não sabe, você vai ficar sabendo só na rede social que eu vou postar. Assim quando acontecer. Não vai estragar tudo. Mas eu conversei com esses dois pastores nessa conversa e eles perguntaram para mim: se você tinha quanto tempo do seu dia dá para você ler a palavra, para você orar? Você tem um constante na leitura? Você lê bastante? Eu falei, senhor, positivo. E quanto tempo? De 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos. Tá? Então faça isso. Você tem costume de ler a Bíblia toda? Tem um plano de leitura? Sim, senhor. Vocês vão entender o motivo depois. E aí nós vamos vencer esses constantes desafios. Porque a vida é um desafio. A vida cristã deve ser orientada pelo Espírito Santo, que nos guia em todas as situações que nos fortalece para resistir às tentações da carne. Esse comprometimento radical, tá? Radical. Com Cristo implica uma satisfação contínua, aliando em nossas escolhas à vontade de Deus. Viver segundo o Espírito significa submeter-se à sua direção, buscando estar em comunhão com o Senhor, pela oração, comunhão com o Senhor pela oração e pela obediência aos ensinamentos bíblicos. Tá? Temos que ter uma nossa vida debaixo da orientação do Espírito Santo. E é isso, gente. E aí, a aplicação prática. A carta aos Romanos, capítulo 7, nos leva a reconhecer que a tentação é uma luta contra o pecado constante. Uma luta. Eu costumo dizer como se fosse um boxe, uma luta de boxe, né? Ou uma UFC. São realidades contínuas para o cristão. É uma verdadeira luta constante, né? Diária, né? Conforme a gente falou ali na complemento. Não devemos nos desesperar ou sentir culpa excessiva por essa batalha interna, mas sim aceitá-lo como parte da nossa jornada de santificação. Tá? Você tem que aceitar. Se é pecador, você tem que aceitar. Mas é uma vida constante, é uma jornada de santificação. Viver em santidade sempre. A chave para vencer a tentação não é estar no esforço humano isolado, você viver isolado. Tá? Mas buscar em força em Cristo para resistir aos impulsos da carne e não dando lugar ao pecado em nossos corpos mortais. A conclusão, né, geral, ilustra vividamente a importância, né, a conclusão do que eu estou querendo dizer, né, do plano teológico, é vividamente impotência humana diante do poder, do pecado e a necessidade desesperada de um Salvador. A luta descrita por apóstolo Paulo não é um grito de derrota. Você acha que está derrotado? Não. Mas um prelúdio para a gloriosa libertação encontrada em Cristo Jesus. E é detalhada no próximo capítulo, Romanos 8, né? A vitória sobre a tentação e o pecado não é alcançada pela nossa própria força de vontade ou pela observância da lei, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós e nos capacitando a viver uma vida que agrada a Deus. É isso, tá, gente? É isso. Quase uma hora de aula, né? Mas foi uma bênção. Louvo muito a Deus pela sua vida. A próxima aula, deixa eu ver aqui, você tem aqui, vai ser no dia, deixa eu ver aqui. A nossa próxima aula vai ser no dia 19 às 18 horas. E a gente vai estar trabalhando nesse tema aí, ó. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, tá? Então, no dia 19, nós vamos estar estudando a aula 12 ao vivo. E eu quero conversar com vocês, tá? Então, se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente, compartilha, para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo aqui no Querigma Cash. No próximo dia... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. O nosso próximo Querigma Cash vai ser dia 17. E vamos ter a presença aqui ilustre desse homem de Deus. Deixa eu tirar aqui. E tá aparecendo aí, deixa eu botar aqui. Não, acho que agora foi. Não, agora foi. Tá aparecendo aí, né? Na telinha de vocês. Que é o pastor Paulo Ricardo, nosso querido, último Querigma Cast 2025, né? Pastor Paulo Ricardo, com o pastor da Demadura da Mãe, tá? E nós vamos trabalhar com o tema com ele, vai contar o seu testemunho, tá? Vai ser um podcast muito abençoado. E vai ser dia 17 de dezembro, às 17 horas, com ele. E se tiver alguma mudança, a gente vai avisar antes, mas tá tudo certo. Jovens obreiros, somos a continuação do ministério? Não é somente para jovens obreiros, é para os jovens em geral, tá? Até porque ele é um pastor jovem, eu convidei ele para estar presente aqui conosco e para ele estar encerrando o nosso Querigma Cast 2025, tá? E agora um novo espaço. Vocês viram aí no Instagram, né? Nós temos uma nova casa, que é a GLOW, né? Produtora. Então, essa GLOW, a Glow, eu chamo de Glow, né? Está abrindo agora as portas para o Querigma Cast. Até o podcast da última semana, do dia 3, nós fizemos ali com o Vogue Studios. E mais uma vez eu quero agradecer à equipe do Vogue, que trabalhou por detrás das câmeras durante essa reta final aí desse ano, de janeiro agora, dezembro, dia 3, que nós fizemos o encerramento lá. E foi uma benção, né? O último podcast nós fizemos com o Jackson Moraes. Se você não viu, vê lá, o 364. E foi um tema muito legal. E agora, nós temos a Casa Nova, que é o Glow, produtora, né, esse estúdio aí, se você não viu, tá lá nas nossas redes sociais, né, que é esse novo espaço que nós estamos agora, tá? Então, o Querigma Cast agora está em uma nova casa, tá? E o Querigma é isso, gente. Este canal, para quem não sabe, né, o termo grego, id por todo mundo, né, o id, Querigma, e cast de podcast, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo, pode mandar no privado, pode me chamar no meu Instagram. Nesta sexta-feira, hoje, a aula está sendo, né, está gravada, estou gravando hoje, quinta-feira, e a aula aqui está gravada, tá, gente? Então, olha, à noite desta sexta-feira, né, eu vou postar, assim quando eu chegar em casa, algo que aconteceu na minha vida. E eu quero compartilhar para vocês isso no dia 17. No dia 17, aqui no nosso canal, eu vou estar contando detalhes por detalhes, e o pastor Paulo também vai estar falando também sobre esse dia que aconteceu nessa semana em si,
né? Algo que eu fui pego de surpresa. Mas Deus é fiel o que prometeu em nossas vidas. Então, eu não vou contar. Porque se eu contar, vai estragar a surpresa. Eu só contei para meus pais, para meus parentes, mas acontecendo, você vai ver na minha rede social, você que não sabe, me segue lá, que você vai ver nessa semana, esse final de semana que aconteceu. No dia 17 eu vou estar falando para vocês o que aconteceu. Então, é uma semana de decisão, é uma semana difícil, né? Como toda semana, como a gente está vivendo num mundo muito difícil, né? E estamos aí, tá, gente? Então, olha, boa aula para todos, Deus abençoe, e vamos que vamos, e rumo ao topo, né? Esse é o novo slogan do canal a partir de 2026, rumo ao topo em nome de Jesus, tá? E é isso aí, gente. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, curta, que a sua curtida é muito importante também para nós, né? Quanto mais tem pessoas aqui curtindo, né, com esse conteúdo, mais pessoas vão ser abençoadas, mais pessoas vão estar sendo edificadas. Mas, acima de tudo, se inscreva aqui no nosso canal. Valeu, gente? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula de número 12, dia 19, ao vivo às 18 horas. Deus abençoe.